Fala aí pessoal, meu nome é Walter, esse é o canal Walter Luiz e hoje eu trago para vocês esse mini curso do livro O Sentimento é o Segredo, do autor Neville Goddard, talvez um dos autores mais importantes de metafísica que a gente tem, beleza pessoal? Talvez o meu áudio esteja baixo e aí eu já peço desculpas se o áudio estiver baixo. Vocês depois me digam aí se está baixo ou não está baixo o áudio. Mas eu tentei de tudo aqui para melhorar, beleza, pessoal? Então vamos começar o nosso curso. Esse curso é baseado, como eu disse, nesse livro que talvez seja um dos mais importantes do Neville Goddard, tá bom? Então, para quem tem interesse, o livro está disponível na versão e-book sob o título O Segredo é a Emoção. É o mesmo livro, tá bom? E para quem prefere ler no papel, como é o meu caso, né, eu acho melhor estudar no papel, existe o livro Obras Reunidas, que reúne, né, como o nome diz, esse livro, Sentimento é o Segredo, e mais outros livros do mesmo autor numa única obra impressa. Então, você encontra tanto o e-book quanto o livro impresso no site da Amazon, beleza, pessoal? Então, vamos começar aqui o nosso estudo, né? Sentimento é o segredo, falando da lei da consciência. É assim que começa o livro, né? Falando da lei da consciência, que é um processo criativo, para usar as palavras do Neville Goddard, beleza? E essa lei da consciência é um caminho, é um método, é um conhecimento prático. Então, ele está trazendo para a gente um conhecimento prático para que a gente possa aplicar, né? E aplicar para quê? Aplicação prática da lei da consciência. Justamente, né, o atingimento de metas, realização de desejos e sonhos. As palavras que ele usa são desejos e sonhos, basicamente, né? Mas a gente poderia também trazer a palavra intenção, e hoje em dia se fala muito em metas, sistemas e hábitos. E aí eu gostaria de trazer para vocês um pouco dessa questão aí de hábitos e metas, né? Porque quando a gente fala em desejos, sonhos e metas, a gente talvez pense numa coisa assim muito matemática, de colocar na planilha, né? Quantas calorias eu vou comer por dia? Eu quero emagrecer, vamos dizer, né? E aí eu tenho o desejo de emagrecer, eu tenho a meta de emagrecer. E aí eu coloco uma meta de emagrecer 2.500 calorias, melhor dizendo, comer 2.500 calorias por dia, limitar, né, a minha ingestão de calorias a esse montante. E aí eu poderia entrar numa planilha do Excel e ficar lá jogando, né, quantas calorias tem uma banana que eu comi, ou quando eu for comer um biscoito, eu olho o rótulo para ver quantas calorias ele tem, e aí eu vou e alimento a planilha Excel, entendeu? Por que eu estou falando isso, pessoal? Nesse curso aqui, O Sentimento é o Segredo, vez ou outra eu vou trazer, né, vou temperar o curso com algumas noções de autores contemporâneos da área de autodesenvolvimento, para não dizer autoajuda. Então, de vez em quando aqui eu trago, né, uma outra ideia diferente para temperar o curso. O Sentimento é o Segredo, né? E hoje em dia se fala muito em sistemas, né? A gente pensar menos em metas e mais em sistemas. Então, por exemplo, na questão do emagrecimento, talvez a minha meta não seja emagrecer 1 quilo por semana, que seria uma coisa muito matemática, né? 1 quilo por semana. E sim ter um sistema que vai me levar a emagrecer, né? Por exemplo, eu evito, né, entrar em supermercado onde eu sei que tem as guloseimas que eu gosto de comer, né? Eu posso fazer uma lista de compras e pedir alguém para ir no mercado comprar para mim, por exemplo. E aí eu não me exponho às tentações. Seria um sistema, né? Aqui a gente não está falando de
sistemas informatizados, e sim de sistemas, bolar sistemas para a gente conseguir aquilo que a gente quer, né? Ou então quando você está andando na rua e aí você está passando perto de uma confeitaria, o que que você faz? Você atravessa a rua e vai para o outro lado, você passa bem longe da confeitaria, né? Porque isso não é uma coisa que não é compatível com o seu objetivo de emagrecer. Então por aí a gente vê, né, que as metas talvez sejam sobrevalorizadas e os sistemas sejam subvalorizados. Beleza? Então a gente vai tratar de desejos, sonhos, intenções e metas como objeto da aplicação da lei da consciência. Por que a gente está estudando a lei da consciência? Justamente para conseguir aquilo que a gente quer. Beleza, pessoal? Ok? Muito bem. Então vamos prosseguir aqui. Anda, meu filho, vira o slide. Muito bem. Consciência. A consciência, segundo Neville Goddard, é a causa do mundo, né? Então, o mundo que a gente está enxergando aí é o resultado da consciência. A consciência, portanto, é a causa e o mundo, como a gente conhece, é o efeito, ok? E a consciência poderia ser comparada a um fluxo que se divide em duas partes, consciente e subconsciente. Então, aqui, para efeito didático, né, a gente vai estudar a mente consciente e a mente subconsciente como essas duas partes da consciência. Então, a gente vai aprender sobre a consciência para, então, aplicar a lei da consciência, ok? Muito bem. E aí eu trouxe uma tabela aqui para a gente ter um comparativo, né, e ficar bem didático, né? A mente consciente é pessoal, a mente subconsciente é impessoal. Ou seja, ela não faz acepção de pessoas, né? Então o Neville gosta de trazer alguns trechos da Bíblia, né? E tem aquela passagem, né, de que Deus não faz acepção de pessoas. Então ele relaciona isso com o subconsciente, que ele é impessoal. O que você jogar no subconsciente, ele vai aceitar. Ele é não seletivo, tá bom? Então não importa quem você seja, não importa a sua condição pessoal, o seu nível de escolaridade, de renda, a sua etnia, né, a sua nacionalidade, nada disso importa para o subconsciente, tá? O que cair dentro dele, ele vai aceitar. Ele é um aspecto feminino da consciência. Ele é o ventre da consciência, é como se fosse um útero. Ele vai gestar a realidade. Beleza, pessoal? E o Neville diz que o subconsciente é o reino da causa, ao passo que o consciente é o reino do efeito. Então, deixa eu pegar aqui um destaque, ó. Subconsciente, reino da causa. E como se diz, né, quando a pessoa é muito nova, até os 7 anos, esse subconsciente é uma esponja que aceita as impressões que ele recebe, ok? Veja bem, o consciente é um filtro, tá? A mente consciente é um filtro. Então, se alguém fala uma coisa absurda para você, você que é adulto não vai aceitar, né? Fala um absurdo, uma coisa absurda qualquer, né? Você não merece, sei lá, você não merece ter uma casa melhor. Vamos dizer que alguém fala para você, você não merece ter uma casa melhor, né? O seu consciente é um filtro, ele vai dizer, como assim? Isso não tem a menor lógica, não faz sentido o que você está falando. Da onde você tirou essa ideia de que eu não sou merecedor de ter uma casa melhor? É absurdo isso, né? Agora, quando a pessoa é muito nova, até uns 7 anos de idade, né? Essa parte aqui da mente consciente, ela ainda não está desenvolvida, tá? Então, o subconsciente
está totalmente aflorado e capta as impressões que recebe. Então, imagina que, nesse exemplo meu que é bem absurdo, né, a criança ouça nos primeiros anos de vida que ela não merece ter uma vida melhor, não merece ter condições melhores, né? Nesse caso, isso vai ser introjetado na mente subconsciente dela, dessa criança, e vai virar realidade, entendeu? Entenderam? Porque a criança ainda não tem esse filtro da mente consciente desenvolvido, tá bom? Então vamos dizer assim, em termos financeiros, né? A criança aprende que dinheiro não dá em árvore, ou é muito difícil ganhar dinheiro, está faltando dinheiro, sempre está faltando dinheiro, né? Então ela ouve isso quando nova e introjeta essa realidade. Então isso aí já está programado. Não tem dinheiro, pronto, não tem dinheiro, nunca tem dinheiro, né? Isso aí passa a ser então um piloto automático, um modelo de dinheiro no piloto automático. Então existe o livro Segredos da Mente Milionária, que apesar do título apelativo, é um bom livro, é muito bom livro, né? Ele trata muito dessa questão de modelo do dinheiro, né? O que você ouvia quando era criança, né? Você ouvia que era difícil ganhar dinheiro e por aí vai? Então isso virou o seu modelo de dinheiro. Ou então, você nasceu numa família de pessoas que só sabem gastar dinheiro, né? Pessoas, né, cujo modelo de dinheiro serve para ser gasto. Dificilmente, né, a gente nasce numa família que pensa que o dinheiro deve ser investido ou que deve ser poupado, né? Mas também acontece, principalmente em famílias, né, judaicas, né? Tem essa cultura de poupar, né? Beleza, pessoal? Então, aqui na mente subconsciente, a gente tem o reino da causa, tá? Beleza? Agora, nada impede que você, que é um adulto consciente, um adulto, né, já desenvolvido, gere ideias benéficas a seu respeito, a seu favor, né? E aqui a gente entra aqui nessa parte aqui, olha. O consciente gera ideias, tá? Então, o consciente pode gerar ideias e jogar para o subconsciente, né? E aí o subconsciente recebe essas ideias e lhes dá forma e expressão. Eu já adianto que isso será feito através do sentimento. Então, o sentimento é a ponte, é a cola, vamos dizer assim, é o elo de ligação entre uma coisa e outra, né? Você gera ideias e joga no subconsciente com o sentimento, né? A gente tem 1000 ideias por dia, mas são ideias que vão e vêm. Então, essas ideias que aparecem na nossa cabeça não vão dar em nada, tá? Até porque você não está trabalhando com sentimento, ok, gente? E fazendo um paralelo com a obra do Vadim Zeland, que é um autor russo, que eu trago muito aqui no meu canal, a mente consciente seria a mente, na obra do Vadim Zeland, e o subconsciente seria a alma, tá bom? Então, para quem estuda o Vadim Zeland, está aí o paralelo, ok, gente? Então, prosseguindo, eu fiz um desenho tosco aqui, mas vocês me perdoem porque o objetivo é a didática. Eu tenho certeza que vocês não se importam tanto com as imagens e sim com o conteúdo, né? Aqui eu trago, então, 3 letras. C é o consciente, S é o subconsciente e R é a realidade, ok? Então vamos lá. C é o consciente, S subconsciente, R realidade. O que o Neville traz para a gente? O consciente trabalha, né, ideias. E essas ideias que a mente consciente sente serem verdades, então não é o que ela pensa somente, né? Não é só o que a mente consciente pensa, é o que ela sente. Então, as ideias que a mente consciente sente serem verdades são aceitas como verdade pelo subconsciente, né? Lembra, então,
O subconsciente é o ventre da criação. Ele aceita tudo, ele não tem filtro, tá? Então, o subconsciente aceita essas ideias como verdade e as objetifica, ou seja, vira realidade, né? Elas viram realidade, ok? Então, em síntese, esse é o processo criativo que o Neville chama de lei da consciência, beleza, pessoal? Então, por meio de seu poder de imaginar e sentir e a sua liberdade para escolher a ideia que vai entreter, né? A ideia que você vai ter, que você vai cultivar na sua cabeça. Não, por meio dessas coisas, né? O homem possui o controle sobre a criação, segundo o Neville Goddard, né? Eu pessoalmente acho que a sorte também tem o seu papel, né? Mas aqui ele não tratou da sorte. Eu acho que a sorte sempre está presente, né? A sorte e o azar sempre estão presentes aí na fábrica da criação. Eu pessoalmente, eu acho interessante essa ideia, né, de que o processo criativo vai gerar realidade, mas eu acho que talvez não 100% do tempo, né, ou não em 100% das vezes. Mas aí eu não sei, né? O fato é que esse livro aqui, pessoal, O Sentimento é o Segredo, é um livro muito famoso, né? Então há de haver alguma coisa especial nele, eu espero. Eu espero, vamos esperar, né? A gente está partindo desse princípio, né? E hoje, inclusive, se fala, né, em campo magnético do coração e campo magnético da mente. E o campo magnético do coração, ele tem uma potência muito maior do que o campo magnético da mente, tá? Então, no meu entendimento, seria justamente essa ideia de que o sentimento é o segredo. Por quê? Porque a gente está tratando do campo magnético do coração, que é muito mais potente do que apenas o campo da mente, beleza? Mas, enfim, não é o assunto do nosso curso aqui, essa história de campo magnético. Beleza, pessoal? Controle de ideias e sentimentos. Através do controle das nossas ideias e dos nossos sentimentos, a gente então consegue o controle do subconsciente. E a partir disso, o controle da realidade, ok? Então, no nosso último slide, né, da aula de hoje, as ideias são impressas sobre o subconsciente por intermédio dos sentimentos, tá? Eu sei que eu posso estar sendo um pouco repetitivo, mas é para efeitos didáticos, ok? Então o Neville traz para a gente essa questão de imprimir, né? Imprimir sobre o subconsciente. O consciente imprime sobre o subconsciente, ou imprime no subconsciente. Imprime o quê? As ideias. Ideias carregadas de sentimentos. A ideia sentida, então, será expressa na realidade. E ele traz isso como uma lei, né? Ou seja, uma coisa que sempre vai acontecer, é como se fosse a lei da gravidade, né? É uma lei justamente porque não tem como evitar. Você não pode falar, ah, hoje essa lei não vai funcionar. Não é assim, a lei funciona, ela sempre funciona. Então, a partir de uma ideia sentida, a gente tem a confecção da realidade. Essa ideia sentida, então, deve ser expressa, ok? Pessoal, muito obrigado. Essa foi a primeira aula do nosso curso. E para vocês terem uma ideia, eu tratei apenas 2 páginas do livro. Apenas 2 páginas, hein? Beleza? Então, obrigado. Até o nosso próximo encontro.